Quantos têm o texto santo nesta noite? Ótimo. Candeia, a bússola da nossa vida. Vamos examinar o segundo porção do 22º capítulo, Apocalipse 22, do 6 ao 12. Apocalipse 22, do 6 ao 12. Quantos de nós continuam fazendo a leitura? Ergam a mão. Quantos continuam lendo bravamente? Um remanescente permanece. Lembrem que nós temos 30 Bíblias. Para o vencedor, darei a coroa da vida. Apocalipse 22, a partir do versículo 6 a 12. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me, caí ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou servo como tu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, eu adicionaria, somente. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu, e todos nós concordamos dizemos amém, amém. Um comando um tanto estranho no versículo 11, salta aos olhos a estranhez. A pessoa que está no pecado, que continue pecando, que peque mais ainda. A pessoa que está vivendo em santidade, e eu estou fazendo um resumo, santifique-se mais ainda, para usar as próprias palavras do versículo 11 de uma maneira compacta, que o imundo se torne mais imundo ainda, que o santo se torne mais santo ainda. Não causa estranhez isso em vocês? Em mim causa muita estranhez. Que ordem? A Bíblia não tem sugestões, a Bíblia só tem comandos, e é um comando um tanto estranho que nós vamos examinar quando lá chegarmos. Queria que você mantivesse o texto aberto, porque nós vamos metendo uma lupa aí, verso por verso, e considerando o que o autor está querendo dizer. No versículo 6, que é o primeiro que nós lemos, o anjo referido aí no 6 é provavelmente o mesmo anjo de Apocalipse 1:1. Se você deixar um dedo aí no 22 e ir para o primeiro capítulo, logo na abertura, você vai ver de que se trata esse anjo. Apocalipse 1:1, revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar a seus servos que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo, está aí, para torná-la conhecida a seu servo João. Pergunta: será que haveria necessidade de afirmar-se o óbvio? Deus não mente. E aqui, no versículo 6, nós vemos que as palavras são ditas como verdadeiras e fiéis. Que coisa estranha, né? Nós sabemos que Deus não mente. Lá em Tito 1:2, a palavra do Senhor diz que Deus não pode mentir. Qual seria a necessidade então de estar registrado aqui no versículo 6 estas palavras
olha aí no versículo 6, são dignas de confiança ou fiéis e verdadeiras. Que palavras são essas que João está registrando aqui? Considerando que nós estamos chegando ao final do livro, as palavras aí é tudo que foi dito até aqui. Estas são as palavras. Os 22 capítulos, tudo que nós dissemos aqui, João está dizendo, é verdadeiro. Esta profecia vai se cumprir. A Bíblia é o livro inspirado de Deus. Foi o único livro que foi escrito pelo próprio Deus para toda a humanidade. Não só para os judeus, mas para todos os homens. É a bússola, é a nossa referência. Então, quando ele está dizendo aqui que as palavras são verdadeiras, ele está dizendo o óbvio. A Bíblia é a firme palavra de Deus. Como diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1, versículo 19 a 21, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês da primeira igreja batista e eu farão bem se prestarem atenção a ela. Ela é uma candeia que brilha em lugar escuro. A Bíblia é uma luz que brilha nessa praça. Essa praça aqui, diante de nós, em meio a tanto pecado e tanta coisa errada, é uma candeia. É um lampião que brilha no lugar escuro até que o dia clareie e a estrela alva nasça. Antes de mais nada, diz Pedro sobre a Sagrada Escritura, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então o que você lê na Bíblia é verdade absoluta. Daí então não haveria necessidade do escritor João dizer que as palavras são infalíveis. Mas é importante essa ênfase, porque tem uma palavra aí que deve nos causar uma certa inquietação. É a palavra breve. Em breve vão se cumprir. Ora, se é verdade, está fazendo 2000 anos, que breve é esse? Eu faço sentido no que eu estou dizendo? E está dizendo que a palavra é verdadeira, é fiel. Mas ele diz em seguida que em breve há de acontecer. Por sinal, quando o livro foi aberto lá atrás, você que examinou 1:1, está dito isso também. Se você voltar em Apocalipse 1:1, está dizendo exatamente a mesma coisa, com brevidade essas coisas vão acontecer. 2000 anos se passaram. Portanto, cabe a pergunta: onde está a promessa do breve retorno de Cristo? Antevendo essa pergunta que eu e você estamos fazendo hoje à noite, poxa, pastor Raik, 2000 anos se passaram, que breve é esse aí? Pedro antecipou essa pergunta. Você sabia que o apóstolo Pedro, alguém poderia, por sinal, ao saber que você é crente, escuta, a tua Bíblia diz que Jesus breve ia voltar, passou 1 ano, 2 anos, 1000 anos, 2000 anos e nada, o que é que tu dizes? Pedro previu isso, exatamente essa pergunta, e eu queria que você respondesse com a Bíblia, e entendesse essa brevidade que João se refere. Olha o que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro 3, 3-9. 2 Pedro, deixa um dedo em Apocalipse 22 e te volta para a segunda carta de Pedro. 2 Pedro 3, 3-9. Sobre esta brevidade, sobre esse retorno rápido de Jesus, ele diz assim: antes saibam que nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, surgirão escarnecedores zombando
e seguindo as suas próprias paixões, e dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? O que é que aconteceu com aquela promessa? Os zombadores, diz Pedro, dirão: desde que os nossos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Aí Pedro comenta: todavia, eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Ou seja, da mesma maneira como Noé anunciava que brevemente haveria um dilúvio, que brevemente o mundo seria destruído, passaram-se 120 anos. E Noé dizendo: é breve, passa um ano, passa 2 anos, 120 anos, e o povo da época de Noé dizia: cadê? Não vai ser destruído? Ele está fazendo uma paridade aqui, pela mesma palavra. Olha aí o texto, olha Pedro dizendo: pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para fogo, da mesma maneira como aquele céu e aquela terra na época de Noé foi reservado para água, para o dilúvio, para a destruição. Hoje os céus estão reservados para fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos homens ímpios. Não esqueçam disso, diz Pedro. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A aparente demora no cumprimento da breve promessa é a paciência do Senhor. É a paciência, para usar um português clássico, é a longanimidade do Senhor. Ele deseja que o mundo se arrependa, então Ele vai adiando e adiando, assim como Ele adiou a destruição nos dias de Noé. E também o tempo para o Senhor é diferente. Para o Senhor se passaram 2 dias desde que Jesus subiu. Como assim, pastor Raik? Sim, um dia são 1000 anos para o Senhor. Nós não acabamos de ler? Hein? Nós não acabamos de ler aqui o que Pedro disse? Pedro diz: um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor enxerga o tempo de uma maneira diferente que nós enxergamos. Então não se preocupem com a falta do retorno, a brevidade do retorno do Senhor. Há 2 razões. Primeiro, a paciência do Senhor, querendo que esse povo se arrependa, que todos não pereçam, mas tenham a vida eterna. E 2, o Senhor trata o tempo diferente. Ele repete no versículo 7, Apocalipse 22, 7, o próprio Jesus: eis que venho em breve. E aí é curioso esse breve aí. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É interessante, queridos, que essa palavra breve que Jesus usa por seu retorno, a palavra grega aqui envolve não a ideia de um retorno imediato, mas de um retorno rápido. Como assim um retorno rápido? Uma vez, e aqui eu tenho a palavra breve ou rápido em mente, um policial estava me explicando como que uma equipe policial faz uma abordagem, um acampamento de venda de droga, de destilação de droga. Eles descobrem aonde é que tem aquele acampamento, e muita gente trabalhando ali, bandidos variados com metralhadora e tal. Então eles fazem a aproximação o mais lentamente possível, cercam aquele ambiente todo mundo com rádio se comunicando um com o outro, e aí quando é dado o comando, eles rapidamente entram, eles entram de uma vez. Não entra um policial, aí entra, não, eles entram, para usar um outro termo, subitamente. A palavra que Jesus usa aqui, breve, pode ser traduzido como súbito.
eis que venho subitamente, ou de supetão. Essa é a ideia aqui. Ninguém está esperando. Tem um texto que o próprio Jesus falou em Mateus, que diz: nos dias de Noé, estavam comendo, bebendo, dando-se em casamento, tendo uma vida normal. De repente a porta da arca fechou. Então esse breve de Jesus aqui é essa ideia de repentino. É o bote, por assim dizer, com todo respeito ao Senhor, é o bote de supetão que o Senhor Jesus dará quando da sua volta. Diz o próprio Jesus, falando dessa coisa repentina, que 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando e repentinamente uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, estejam alerta, porque vocês não sabem, palavras dos lábios do Senhor Jesus. Escutem, vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mateus 24, 40 a 42, é súbito, devemos estar alerta. Por isso, a parte B do versículo 7, Apocalipse 22, 7, diz: feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aqui nós temos um outro eco da abertura de Apocalipse, Apocalipse 1:3, onde lemos: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Então, todo o conteúdo das palavras da profecia, e eu vou tentar resumir Apocalipse em algumas linhas, toda essa massa aí de 22 capítulos, pode ser resumida, essas palavras da profecia podem ser resumidos da seguinte forma: Jesus voltará. Por sinal, se alguém quiser discutir escatologia com você, se você é pré-milenista, é pós-milenista, é dispensacionalista, é pré-tribulacionista e tal, diz: olha, eu vou compartilhar contigo o que o pastor Raik me ensinou, que é o resumão. Jesus voltará, isso é certo. Porém, os cristãos devem perseverar firme em meio às perseguições, pois Cristo vai recompensar aqueles que ficarem firmes. Por outro lado, os que não são fiéis a Jesus, os que desprezam a Jesus, serão severamente punidos. Está aí 22 capítulos em poucas palavras. Isso aqui é a mensagem do livro de Apocalipse. Nos aguarda tempos muito difíceis. Nos aguardam tempos muito difíceis. A pressão, a cultura está mudando. Os hábitos e costumes estão mudando. A maneira como a mídia tenta influenciar é contra os costumes e padrões que os cristãos adotam. Então, tempos terríveis estão chegando sobre nós. A mensagem do Apocalipse é: fiquem firmes em meio à perseguição, porque aqueles que não ficarem firmes serão severamente punidos. Isso é a minha paráfrase. Se você quiser um resumo para você mesmo do próprio texto, o resumo está em Apocalipse 2, 10 a 11, 3, 5 e 20, 12 a 15. O resumo, segundo a palavra do próprio Apocalipse: o vencedor receberá a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O vencedor será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse 2, 10 a 11 e 3, 5. E o lado negativo, ouçam, Apocalipse 20, 12 a 15, o lado ruim. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno
entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se alguém não tem um nome no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Isso é o resumo, tanto o lado positivo, a perseverança, como aqueles que não querem perseverar. Quem ouve este resumo é descrito como feliz no versículo 7. Feliz ou bem-aventurado aquele que ouve essas palavras. Os irmãos têm ouvido vários avisos aqui ao longo de 1 ano e meio, que alerta para nós, para que fiquemos firmes, ansiosamente aguardando o retorno do Senhor Jesus. E o autor, versículo 8 e 9, Apocalipse 22, eu, João, eu mesmo, sou aquele que ouvi e vi essas coisas. O apóstolo João, o escritor deste documento, Apocalipse, é chamado do discípulo a quem Jesus amava. Quero falar um pouquinho de João, para ver que mesmo um homem santíssimo pode ser enganado, pode se enganar. João, o autor do livro, é intitulado o discípulo a quem Jesus amava. João 20, versículo 2. É ele que estava reclinado no peito do Senhor Jesus. Que privilégio. É João, no momento da última ceia, que estava encostado, e quando Jesus disse à turma, um de vós vai me trair, Pedro então meneou com a cabeça. Eu imagino Jesus olhando para um lado e João olhando para o outro, encostado em Jesus. Pedro disse, pergunta quem é, pergunta quem é. Eu imagino aquela cena, João saindo do peito de Jesus, diz, quem é? Imagina a inocência, quem seria, Senhor? Então esse homem tão íntimo, tão próximo do Senhor Jesus, a quem Jesus confiou a sua mãe. Vocês lembram lá na crucificação, Jesus disse para João, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Este homem que gozou de tanta intimidade, o autor do evangelho, o autor de 3 cartas, apesar de tudo, ele se lança, diz o nosso texto, ele se lança aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Vocês viram? Versículo 8. Ele está enganado, é uma reação comum aqui, de todos que têm uma visão celestial. Mas o anjo diz para ele, não faças isso. O mensageiro diz para ele, não faz isso. Adora a Deus. Adora a Deus somente. Há uma lição prática tremenda para mim e para você. Uma marca de um servo verdadeiro é que ele nunca chama atenção para si. Ele sempre diz, adora a Deus. Todas as vezes que um líder tenha desconfiança de pastor, de líder, de missionário que tem fã-clube, adora a Deus. Nenhum líder, nenhum servo do Senhor deve ser idolatrado, deve ser colocado num pedestal. Adora a Deus. É o que o anjo disse para João. João maravilhado diante daquela mensagem toda. E uma outra lição também que nós podemos tirar destes versículos 8 e 9, é que quando nós contemplamos, quando nós nos deparamos com a visão celestial, a nossa tendência natural sempre será nos prostrar. Eu digo isso porque uma vez eu vi uma entrevista, muitos anos atrás, do Ney Matogrosso. Eu não sei se vocês sabem quem é, um cantor famoso, já deve estar com muitos anos de estrada, o Ney Matogrosso. E ele, na entrevista, aquele repórter perguntou para ele algumas coisas, e ele ousadamente disse assim: quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Deus por que ele me fez assim.
imediatamente eu digo: esse cara nunca leu a Bíblia. Esse cara nunca leu a Bíblia. Porque toda pessoa que se defronta com Deus, toda pessoa nas Escrituras, eu podia dar vários exemplos aqui, todo encontro celestial, a reação é prostrar no chão, e não ousadamente. Ninguém bate no peito diante de Deus, ninguém arguia Deus. Eu imagino que o tamanho do trono e o tamanho de nós, formiga, diante do trono, deve ser com microscópio para olhar. Então, a ação do Ney Matogrosso de dizer que ele ia perguntar ao Senhor é muito diferente das várias reações, por exemplo, no caso de Gideão, que Gideão disse: eu vou morrer, Juízes 6:22, porque o anjo do Senhor falou comigo. A reação de Manoá, o pai de Sansão: morreremos, porque o anjo falou conosco, com a cara no chão. E outras tantas reações. Isaías, o santo Isaías, profeta do Senhor, quando viu, disse: ai de mim, morrerei, porque vi o trono do Senhor. Moisés, quando pediu para ver o Senhor, a resposta do céu foi: você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Então a reação de João era natural, de cair prostrado diante daquela cena celestial. E isso nos traz uma outra lição: deve haver uma reverência da nossa parte diante do Pai. Deve haver sempre de nós. Eu sei que os cânticos mudaram nos últimos 30, 40 anos. Nós temos uma adoração muito mais livre. Isso tudo é muito bom. Isso tudo é muito bom. Mas devemos manter sempre uma reverência, sabendo que o Senhor, o Deus dos deuses, está entronizado. E é bom cairmos prostrados a seus pés, como fazemos todas as quartas-feiras aqui. Amém, meus irmãos? Versículo 10, Apocalipse 22:10. Então me disse: não cele as palavras desta profecia, pois o tempo está próximo. A mesma dificuldade, o tempo está próximo. Para João, ele diz em 1 João 2,18, que aquela era a última hora. 1 João 2,18, filhinhos, esta é a última hora. Ora, se aquela 2000 anos atrás era a última hora, estamos no último segundo. Faz sentido, queridos? Se na época de João, que ele registra que aquela hora era o último momento, nós estamos nos tiques finais do relógio. Eu creio que a única coisa que está faltando para o retorno do Senhor Jesus, o único sinal, é a reconstrução do templo em Jerusalém. É a única coisa na minha linha escatológica que eu acho que está faltando para que a vinda do Filho do Homem seja vista por todos os olhos deste mundo. Por isso, à luz desses últimos segundos, cabe então a estranha mensagem que nós começamos falando. Versículo 11: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Que ordem mais extraordinária nós encontramos na última página da Bíblia. Que coisa mais estranha nós nos deparamos nos últimos parágrafos da Sagrada Escritura. Como podemos entender, como podemos fazer sentido deste texto estranho? A interpretação deste texto é a seguinte: você, João está dizendo, você leu a Bíblia inteira, Gênesis, Êxodo, você leu a Bíblia inteira, você chegou até aqui e você continua a não querer se arrepender, pois então permaneça no seu caminho. Permaneça no seu caminho. Você, ainda extrapolando, que é membro de igreja, ou que frequenta uma igreja,
e continua vivendo uma vida torta por trás, então continue vivendo a vida torta. É isso que ele está dizendo aqui. Você que acaba de estudar sobre as consequências de uma vida dedicada ao pecado, tão amplamente narrada nas Escrituras, principalmente no livro de Apocalipse, você que acabou de ver as consequências de uma vida dedicada ao pecado, que se satisfaz buscando desejos carnais, perseguindo prazeres ilícitos, lendo livros imorais, você que continua assistindo filme pornô, você que continua chamando palavrão, você que continua frequentando ambientes sujos, você que continua indo para balada e rave e festa mundana, você que continua fofocando, você que continua fornicando, você que continua adulterando, você que critica todo mundo, você que continua mentindo, você que continua cultivando raiz de amargura no seu coração, você que insiste em não liberar perdão para pessoas que te feriram, e você sabe que você precisa perdoar, você que continua apaixonado pelo mundo, então atole-se mais ainda. É o que ele está dizendo. Atole-se mais ainda, afunde na lama do pecado mais ainda, porque você sabe das consequências. Isso é a parte A do versículo 11, um resumão da intenção do que ele está querendo transmitir. A parte B do versículo, mesmo versículo 11, o princípio é o mesmo. Ouça, aquele que está buscando a Deus de todo o coração, busque mais ainda. Aquele que está tentando se purificar, purifique-se mais ainda. Aquele que deseja trabalhar na obra do Senhor, trabalha mais ainda. Aquele que quer se santificar, santifique-se mais ainda. Não há limite para a santificação, não há limite para a pureza. É uma moeda com dois lados. De que lado você está nessa moeda? De que lado eu estou nessa moeda? É a grande pergunta da noite. E quando eu meditava nesse versículo 11, que é tão estranho, Apocalipse, eu acho muito estranho esse versículo 11 do capítulo 22, me veio um pensamento, quando eu estava meditando e elaborando esse sermão, já no final, eu me lembrei que Jesus fala de dois caminhos, né? Jesus fala de dois caminhos, não tem um terceiro, só tem dois. Um caminho é largo e confortável, o outro é estreito e difícil. O caminho largo e confortável conduz à destruição. O caminho estreito e difícil conduz à vida. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus diz: ouçam, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Eu tenho raciocinado como que a iniquidade tem aumentado. Até recentemente, até onde eu saiba, não se fechava a rua aqui. Até recentemente. Como que tem aumentado a pecaminosidade do povo? Eu estou errado nessa minha impressão? Tem aumentado muito. Diz aqui que muitos procuram a porta larga, mas estreita de Jesus, e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que o encontram. Qual é a sua situação hoje à noite, quando vamos celebrar a mesa do Senhor? Você está buscando viver uma vida de pureza, de santidade? Então busca mais ainda, é a mensagem da noite. Você que está se enganando, de repente você está aqui nessa igreja, vem para a igreja, mas está vivendo uma vida dupla. Eu fiquei triste conversando hoje, quando ia embora, já depois do almoço aqui, uma senhora me chamou e disse várias coisas sobre o estilo de vida de muitos jovens aqui da nossa igreja. Jovens aqui que frequentam a igreja, os pais são membros da igreja, e ela fez um relato para mim, como é o estilo de vida, da bebedeira, das festas e tudo. Sai daqui do culto e vão viver. Você
que está vivendo esse tipo de vida, saiba que você está correndo um grave perigo, meu irmão, minha irmã querida, jovem querido. Você que sai daqui da igreja e vai para um motel, cuidado, meu irmão. Cuidado. Eu não peço desculpa por ser franco. Cabe ao pastor avisar e alertar. Cabe a mim dizer: você que no sábado sai daqui do Atitude e vai para balada, vai para o rave, encher a cara, cuidado, meu irmão. Você, diz João, o ímpio, o imundo, que fique mais imundo ainda, diz o apóstolo João. E aquele que está buscando a santidade, que se santifique. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém?